Então tá, gente, aqui tá o arquivo que eu deixei lá no Google Sala de Aula para vocês. Eu copiei aqui no site da disciplina, eu coloquei tudo em tela cheia, tá? Usando aqui os comandos dessa barrinha aqui, full screen. Então vou voltar para mostrar para vocês. Aqui tá a cara do inicial da página computel/Lontre260, né? Clica aqui, full screen, tudo bem? E se quiser aumentar o tamanho da fonte, você pode clicar aqui. Acho que essa aqui está muito grande, acho que essa aqui do meio é suficiente para o vídeo. Tá? E depois a gente roda. Vou explicar esse código aqui, que é um código para calcular a solução da equação diferencial y' de t igual a y mais 2t, tá? Usando o método de Euler. Claro, tem que ter a condição inicial, né? Eu esqueci de colocar aqui, com a condição inicial y de 0 igual a 1. Essa é a condição inicial que está pedindo lá na apresentação. Tudo bem? Então eu vou importar a biblioteca NumPy para obter algumas funções que vão me ajudar a calcular vetores. E a biblioteca matplotlib.pyplot para fazer gráfico. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que definir a equação diferencial. Então tá aqui, né? O f de t e y é o y mais 2t. Certo? Então eu defino uma função f, que depende de y e de t, e retorno y mais 2t. Né? Essa é a função que me dá a equação diferencial. Aí eu defino os parâmetros do método de Euler. Né? O passo h é 0, vou adotar passo igual a 0.1, a gente vai ver se isso é bom ou ruim. Tá? O passo, lembrem-se que é essa distância entre dois valores consecutivos da variável independente t. Né? Então, t igual a 0,1, eu estou adotando um valor que não sei se é grande ou pequeno ainda. Né? Eu tenho que fazer um teste para ver se esse h igual a 0,1 é pequeno o suficiente para que essa aproximação de ordem 1 da série de Taylor seja boa. Eu não sei ainda, vamos testar com 0,1. E eu vou fazer o cálculo para um t máximo 2, ou seja, entre t igual a 0 e t igual a 2. Tá? Ou seja, eu vou parar aqui quando tn, um certo tn, atingir 2. E aí eu vou gerar vários valores de t. Os valores de t eu vou usar o comando arrange. Para quem não se lembra dele, aqui está uma referência para a documentação. Tá? Nesse link. Mas basicamente o que ele faz é gerar vários valores de t entre 0 e t máximos, separados por um passo h. Tá? Então, nesse caso, vai gerar vários valores de t. 0, h, 2h, 3h, etc. Até chegar em t máximo. E vai colocar isso tudo em um array t. Tá? E aí eu vou... Certo? Então, esse é o método de gerar um array t, vários valores de t igualmente espaçados por um passo h. Depois eu defino a condição inicial. Né? y0 igual a 1. Certo? Nenhum mistério aqui. E aí eu vou começar a solução pelo método de Euler. Em primeiro lugar, eu crio um array y vazio, com o mesmo tamanho de t. Esse comando aqui, zeros like, né? Ele cria um array cheio de zeros como o vetor t, do mesmo tamanho que o vetor t. Então aqui o meu vetor t vai ter um tamanho, né, dependendo do passo que eu adotei. Né? E vai criar com esse comando um array y no mesmo tamanho que o t, só que cheio de zero, tudo zero. E aí eu simplesmente falo que o primeiro valor, o y de 0, né, é igual à minha condição inicial y0. Então assim eu defino o meu vetor y, que vai conter a função solução da equação diferencial, e já implementei ali a condição inicial. Daí eu faço um laço, né, um for n no range 0 até t size menos 1. Tá? Depois eu explico por que t size menos 1. Mas é um range que vai de 0 até t size menos 1. Esse t.size me dá o tamanho size do array t. Né? t.size é o tamanho do array t. Quantos elementos esse array tem. E aqui está o método de Euler. Né? Ó, deixa eu voltar na apresentação. O método de Euler é o yn mais 1 igual a yn mais h fn, que é o f de yn tn. Né? Método de Euler. Por que eu estou fazendo esse range até o tamanho menos 1?
porque eu tenho que parar antes do último, né? Porque o último vai ser o yn mais 1 já estaria fora do array, ele não é parte. Então eu tenho que parar um antes do último, né? Para me dar o yn mais 1 último, né? Então esse é o método de Euler. Quero entender, depois manda mensagem, tá? Fala comigo por e-mail ou manda mensagem no mural do Google Sala de Aula, qualquer pergunta que vocês tiverem, façam por lá. Tudo bem? Bom, a solução exata eu coloquei aqui só para a gente fazer a comparação. A solução exata dessa equação diferencial, a gente sabe que é essa função 3 elevado a t menos 2t mais 1. Para a gente comparar o y que a gente encontrou aqui, esse array y, com o y exato. Tá? Daí vem o gráfico, né? Eu faço aqui um gráfico com plt.figure, estou deixando o título em branco, o label do eixo x, o rótulo de x é t, o rótulo de y é y de t, e aí estou fazendo um gráfico do valor exato em azul, blue, e um valor do y que eu calculei pelo método de Euler, tá? Em vermelho e bolinhas. E eu estou colocando um label exato, label Euler, para aparecer a legenda aqui. E aí mostra o gráfico. Vamos rodar. Clica lá em Run. Ele vai conectar o servidor, rodar e te mostrar a saída, que é um gráfico com os dois arrays que a gente calculou. O valor exato, né, que é o y exato, essa linha azul, e os valores de y pelo método de Euler, que são os pontinhos vermelhos. Vocês veem que o método de Euler, com esse passo 0.1, não faz um serviço muito bom. Porque ele começa bem, né? Óbvio, porque eu forcei a ele começar ali. O y de 0 é igual ao y0. Então não tem mistério aqui. Aí ele vai mais ou menos bem, até que começa a divergir da solução exata, né? Então o método de Euler, ele assim não é tão bom, né? Porque ele não consegue uma aproximação muito boa com um passo relativamente grande. Existem outros métodos, estão lá na apostila, que fazem um trabalho melhor, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos ver como eu posso melhorar essa aproximação de Euler. Eu posso, né, nesse caso, usando o método de Euler, diminuir o passo. Ao invés de usar 0.1, eu poderia usar 0.01, que é um passo 10 vezes menor, né? Vai me dar 10 vezes mais trabalho, porque eu tenho que calcular 10 vezes mais iterações aqui no laço for, mas em princípio deveria dar uma solução melhor. Vamos testar, né? Então com um passo 10 vezes menor, vamos rodar outra vez, e aí esperar a internet. Se não funcionar, eu tento outra vez clicando de novo. Mas funcionou. Vejam, né, que agora chegou mais perto, né? Ele começa bem, durante bastante tempo ele é relativamente bom, mas depois começa a divergir da função exata. Vamos diminuir o tamanho do marcador aqui para ficar ainda mais aparente. Vamos colocar 2, tá? E rodar outra vez. Acessou o servidor, tá pensando, mandou a figura. Vocês veem que, de novo, né? Aqui, depois que passou vários instantes de tempo, ele começa a divergir, né? Porque os erros vão se acumulando passo a passo. Tudo bem? Então eu teria que diminuir ainda mais o passo para que o método de Euler me fornecesse uma aproximação melhor. Isso acaba ficando muito proibitivo, porque eu tenho que usar arrays cada vez maiores, né? E é melhor você mudar de método. Se você começa a ver que você precisa usar passos muito pequenos, você troca de método, que você pode usar o mesmo passo e ele é mais preciso, tá? Na sequência, o que a gente vai ver é usar uma função do próprio Python, SciPy Optimize, para ensinar para vocês como usar o Python e os métodos próprios do Python que já estão nas bibliotecas distribuídas na internet, que é o scipy.optimize, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com outro vídeo.